Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 11 de maio. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar e é um Fala Baixada especial. Vou conversar agora com o deputado estadual Dr. Serginho, secretário do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Doutor Serginho, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou muito orgulhoso, muito honrado em recebê-lo aqui no nosso Fala Baixada, viu? Mauro, eu quem agradeço a oportunidade de poder dialogar contigo e com todo esse público do Fala Baixada, essa grande audiência que você tem, falar um pouquinho dos projetos. A pauta é livre, mas a gente tem muito a mostrar aí para o pessoal que assiste o seu programa. Eu que agradeço essa oportunidade. Doutor Serginho, você sabe que o nosso Fala Baixada, a CNT, a rede CNT, está em 85 municípios dos 92 do nosso estado. Então eu tenho um orgulho renovado de conversar com o senhor. O senhor usou a palavra certa. Vamos dialogar. Por falar em dialogar, eu queria saber como é que o senhor, eleito deputado estadual pelo PSL, junto com Flávio Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro e tal, um dos mais votados do nosso estado, como é que o senhor chegou à Secretaria de Tecnologia e Inovação? Bom, na verdade, isso passou por um processo político. Quando houve a ruptura do ex-governador, ora caçado, Wilson, nós fizemos franca oposição a ele. Naquele momento de ruptura do presidente Bolsonaro, o governador queria a qualquer custo ser presidente da República com poucos meses de mandato de governador. E ali nós começamos a fazer o movimento do impeachment dele. A partir disso, a gente conseguiu afastá-lo e, posteriormente, houve o convite do Cláudio Castro, do atual governador, um novo cenário político, e a gente entendeu que dentro desse novo cenário político havia uma adequação de pautas políticas da bancada bolsonarista com o atual governador num projeto de reconstrução do estado do Rio de Janeiro. Foi feito o convite e a gente aceitou com muito orgulho. E a gente veio tocando essa pauta hoje, alinhado com o governo estadual e federal. Muito bem, eu queria falar um pouco desse período sombrio do nosso estado na gestão do ex-governador Wilson Witzel. Ele foi um enganador? Ele conseguiu enganar a população? Ou o senhor acha que ele se elegeu governador porque tentou colar a imagem dele, a do presidente e a do senador Flávio? Olha, na verdade ele foi eleito porque ele associou sua imagem à família Bolsonaro. Isso não restam dúvidas de hipótese nenhuma. A gente esperava, na verdade, a gente torce pelo Rio, né? E a gente, desde o início do mandato dele, a gente torcia para que ele fizesse uma gestão de austeridade no Estado, rompendo com um modelo que estava existente aqui há longos anos. Hoje a gente, infelizmente, vive mais um governador do Estado do Rio de Janeiro afastado. E assim, foi uma verdadeira decepção. A gente que esperava um modelo novo político entendeu que o ex-governador ingressou ali com as mesmas pautas antigas, as pautas que ele jurou combater. Enfim, não só a população do estado do Rio de Janeiro foi enganada, também como todo um grupo de políticos que o apoiaram. O atual governador Cláudio Castro era colega de chapa, companheiro de chapa, não era colega, era companheiro de chapa do governador Witzel, era o vice-governador dele. O que diferencia o Cláudio Castro, o atual governador, do ex-governador Witzel? Bom, até aqui eu posso dizer que muito diferencia. Primeiro, no tato político. O atual governador Cláudio Castro, ele tem a habilidade de dialogar. Aquilo que a gente iniciou falando no programa é essencial para o político. O político saber dialogar. O ex-governador, infelizmente, ele ainda se achava magistrado no diálogo político. Não existia uma conversa, não existia uma articulação, enfim. O ex-governador, infelizmente, tinha uma roupagem de vaidade muito grande, enfim, que eu colocava num pedestal que ele não conseguia ouvir os agentes políticos que lhe queriam bem. Muitas das vezes, quando a gente toma a posição de ir para uma oposição, a oposição é muito importante em determinado momento para que o político veja os apontamentos de erros que estão acontecendo.
Fora isso, obviamente, a gente não precisa falar, foi propagado em todos os veículos de comunicação, a corrupção se instalou no estado do Rio de Janeiro naquele momento do governo Wilson Witzel e deu no que deu com o seu afastamento. Então, assim, há uma distinção abrupta. Hoje a gente vê o atual governador Cláudio Castro alinhado com as pautas que o elegeu, ele está alinhado com as pautas que o elegeu, mas com a habilidade de dialogar, apaziguar a política no estado do Rio de Janeiro. Nós precisávamos disso e hoje a gente vive um momento de estabilidade. A gente vive um momento de estabilidade. Poder judiciário, juntamente com o poder executivo, poder legislativo. Obviamente que sempre haverá divergências em determinadas pautas, mas isso não impede que o Estado venha avançar como tem avançando. Então, assim, há uma grande distinção, principalmente na habilidade política do atual governador Cláudio Castro. Eu acompanhei a sua trajetória lá desde os primeiros dias de mandato, de todos os deputados, né? Mas o senhor foi seguramente um dos primeiros a identificar que o governo Witzel, infelizmente, não ia a lugar nenhum. Eu vejo o ex-governador, infelizmente, como uma pessoa que durante o processo político vestiu uma fantasia. Na verdade, ele não era nada daquilo que o elegeu. Meus pais me dizem um ditado que eu trago para a vida: ninguém engana por muito tempo. Então, assim, a partir do momento que ele pegou a caneta de governador e recebeu o poder, ele começou a mostrar a sua verdadeira face. Imagine você que ele se elegeu com uma pauta armamentista. Vou citar um caso que para mim é muito emblemático. Defendeu a legalização das armas, a ampliação como armamentista. Em determinado momento do processo de governo dele, ele começou a dizer que nunca foi favorável a armar a população. Então, assim, ali eu vi um desvio, desse ponto, um desvio de caráter muito grande. Quer dizer, pautas políticas que são apresentadas por conveniência eleitoral. Então, quando eu comecei a observar que em determinados valores que foram apontados pelo ex-governador para se eleger, ele não o seguia, a gente começou a se dissociar dele. E aí começamos a fazer a oposição. Não uma oposição por oposição, volto a dizer, naquilo que fosse importante para o Estado, a gente estaria junto. Agora, no primeiro ponto que eu peguei, um ato de corrupção, fui o primeiro a denunciar na Alerj e ali se iniciou o processo de impeachment. Tenho muito orgulho disso porque eu fazia parte de uma bancada que até hoje se encontra coesa. Eu era o líder da bancada naquele momento e foram os deputados que iniciaram o processo quando ninguém acreditava. Imagine você que são os mesmos deputados que abraçaram a candidatura de um desconhecido juntamente com as pautas que levaram o presidente da República a se eleger, e tamanha decepção que foram esses mesmos deputados que levaram a população a se voltar contra o ex-governador. O processo de impeachment, quem tem um pouquinho de leitura política, entende que existem alguns movimentos para que ele aconteça. Não é só o fato que é gravíssimo da corrupção apontado, da infração política administrativa, do crime de responsabilidade. A gente precisa tirar a popularidade do agente político para que haja uma pressão popular para que o caso aconteça. Afinal de contas, quem vota num processo de impeachment são políticos. Então, assim, a pressão popular é importantíssima para que isso aconteça. E a gente começou a deflagrar as pautas verdadeiras, apresentar pautas de verdades contra o governador que levaram a decair a sua popularidade, e a gravidade dos casos levou à inevitável situação de afastamento dele, posteriormente do impeachment, o primeiro governador do país a ser empichado, afastado, enfim. Infelizmente aconteceu no nosso estado, mas foi importante esse movimento para que a população não só veja que há esperança de realmente haver um resgate de uma política proativa, uma política voltada para o povo, mas como também e sobretudo de que há pessoas que lutam pelo bem comum. O senhor é advogado, o senhor já foi procurador em vários municípios do nosso estado, o senhor conhece bem do direito, né? O processo contra o governador, ele não acabou, né? Ele é acusado de ladroagem, de ter roubado o dinheiro do povo trabalhador do estado do Rio de Janeiro. O senhor crê
que, ao final, efetivamente, o ex-governador, para esgotar esse assunto do Witzel, ele acaba sendo preso? Bom, isso aí fica nas mãos da justiça. Aquilo que nos cabia enquanto político, nós o fizemos. E assim, me ressalta a memória, me lembro quando estourou, por exemplo, a nossa pandemia e aqueles mal-zinados hospitais de campanha foram instalados, uma coisa que assim, me levou até a exagerar no combate a ele, foi quando eu vi, por exemplo, pautas de se gastar 27 milhões de reais com jardinagem no hospital de campanha, 40 milhões de reais com consultoria, 167 milhões com aluguel de tendas, não é aquisição de tendas, não, com aluguel de tendas. Então, assim, há verdadeiramente uma gravidade muito grande em tudo que foi apontado. A justiça é quem vai determinar a responsabilidade criminal do governador, a responsabilidade da infração política administrativa já foi feita por quem tinha que ser feito, que são os deputados, com o início da nossa bancada. Eu não tenho dúvidas que a justiça vai ser feita, não desejo mal a ninguém, mas quem rouba dinheiro do povo tem que parar na cadeia. Muito bem, estou conversando aqui com o doutor Serginho, deputado estadual e secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A sua secretaria é uma das mais importantes do governo do Estado. É seguramente a secretaria que mais produz em termos de melhoria da condição de vida diretamente das pessoas. Quando o senhor chegou na secretaria e já nos primeiros dias, que modificações o senhor empreendeu? Qual foi a primeira coisa que o senhor fez? Tem que mexer nisso aqui. Na verdade, quando você assume uma secretaria desse porte, não tem uma única coisa, né? Você busca o conjunto de fatores e faz um planejamento daquilo que tem que ser feito na secretaria. Então, assim, primeiro a gente mudou, rompeu com o modelo de gestão que existia, enfim. Ao longo de quase 2 décadas, todos os contratos da Secretaria de Ciência e Tecnologia eram contratos emergenciais, não havia licitações desses contratos, então a gente deu um basta de imediato nisso, enfim, rompeu os contratos e abriu licitação para que todos os serviços fossem prestados com a maior austeridade possível e com resguardo do recurso público. Desculpa, nenhum contrato era licitado na sua secretaria? Não. Na verdade, como funciona a Secretaria de Ciência e Tecnologia? Secretaria de Ciência e Tecnologia, na verdade, é um guarda-chuva de várias vinculadas. Temos a FATEC, que é uma autarquia, nós temos a CCIERJ, que é uma fundação, temos a FAPERJ, que é uma outra fundação, temos as universidades. Então, assim, na FATEC, todos os serviços são terceirizados. Nenhum serviço terceirizado era licitado. Eram todos contratos emergenciais. Então, assim, eu dei um basta nisso. Enfim, de novembro para cá, geramos uma economia de mais de 100 milhões de reais somente com essa atitude. Rompemos alguns modelos contratuais que não tinham nenhuma serventia para a população do estado do Rio de Janeiro. Vou te dar um exemplo pragmático aqui. Quanto custa um contrato voltado a um curso de contador de história? Quanto custa? Nem imagino. Bom, custava 50 milhões de reais. Um curso de contador de história? Então, assim, qual o proveito na sua finalidade, que é levar formação, capacitação, desenvolvimento para a população, que um curso desse, com um gasto monstruoso desse, leva para a população? Ao meu ver, muito pouco, né? Porque é gasto. Então a gente rompeu com esse tipo de coisa, enfim, e estabeleceu programas através de um planejamento de curto, médio e longo prazo, para que a gente estabeleça programas voltados para o Estado, programas de Estado e não de governo. Porque a gente está ali de passagem. Eu estou deputado, eu estou secretário e logo após virão outras pessoas. A gente quer que os programas de secretaria sejam programas de Estado voltados para o desenvolvimento dos nossos jovens, enfim, das nossas crianças. Então a gente repactuou esse modelo, rompendo com aquilo que existia, gerando economicidade, empregando recurso naquilo que tem que ser feito. É o recurso voltado especificamente para melhoria de vida da população, melhoria de vida do jovem, da capacitação. E eu vou poder pontuar contigo aqui um por um, caso você queira saber deles. Não só quero, mas quero perguntar também, antes de saber, que o senhor me explique cada um deles, esse tamanho da economia que foi feita,
esses recursos não ficaram perdidos. Eles vão ser realocados em assuntos de natureza produtiva para a nossa gente, é isso? Exatamente. Toda a economia que foi feita é voltada para um planejamento estratégico da Secretaria. Não há hoje ações esparsas, ações que não são planejadas. De forma que a gente convocou o presidente da CCIERJ, da FAETEC, da FAPERJ, enfim, numa mesa redonda a gente estabeleceu programas de Secretaria de Estado e não que cada unidade tomasse decisões administrativas estanques, sem dialogar uma com a outra. E aí a gente consegue criar uma grande sinergia para que as coisas efetivamente aconteçam. Vou te dar um outro exemplo, Mauro. Ao final do ano eu assumi a secretaria no dia 27 de novembro, faltando um mês para acabar o exercício financeiro. E aí, por conta da pandemia, a gente vivia uma situação inusitada. O estado do Rio de Janeiro e nenhum outro estado da federação atingiu o seu limite constitucional de gastos com educação. Por quê? Se as escolas estavam fechadas, o limite de 25%, que é a obrigação do estado gastar todo ano do seu orçamento em educação, não foi cumprido por questões óbvias. Escolas fechadas, não há gastos, exceto aqueles gastos voltados à folha de pagamento do servidor efetivo. A manutenção, talvez, né? A manutenção, enfim, mas há uma diminuição drástica de gastos. Então, a gente observou que a gente não atingiria o limite. Em um mês a gente tinha que tomar uma decisão. Ou investia-se esse recurso nas unidades da FAETEC, enfim, transferindo-se esses recursos para os diretores, ou a gente economizava esse dinheiro e descumpriria uma formalidade disposta na nossa Constituição, que são os limites de 25% do orçamento. Então nós fizemos um movimento, em diálogo com a Secretaria de Educação, para que esses recursos tivessem a obrigatoriedade de serem executados em 2021 e 2022. Obviamente passando pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público. Enfim, isso potencializou o capital de investimento do Estado nesse momento de retomada de sua economia. Nesse momento que as pessoas passam uma série de dificuldade sanitária, que as pessoas estão morrendo por conta de um vírus que é um vírus muito violento e que as pessoas passam dificuldades financeiras por conta de decisões políticas, muitas vezes, ao meu ver, equivocadas, de fechamento total de comércio, enfim, de lockdown abrupto. A gente precisa de recursos agora para potencializar a retomada da economia. E o que melhor do que a formação de um jovem, sua capacitação para o mercado de trabalho? Hoje o Estado do Rio de Janeiro tem esse potencial de investimento a partir dessa decisão administrativa que tomamos no final do ano passado. Uma decisão difícil para o político. Por que é uma decisão difícil? Porque o político ele é regido por uma série de legislações, principalmente aquele que é o ordenador de despesa. Então imagine você que eu poderia estar sujeito a uma rejeição de minhas contas enquanto secretário de Estado, um mês à frente da pasta, e ao colocar na balança, na ponderação de interesses entre jogar esse recurso para as unidades ou aplicar esse recurso com planejamento, a gente preferiu aplicar com planejamento em detrimento, inclusive, de uma possível sanção futura, que a gente tomou todas as cautelas junto ao Tribunal de Contas, MP, para que não acontecesse. Então, isso nos leva a ter as condições de executar os projetos, os programas que a gente vem desenvolvendo num planejamento de Estado realmente, para que a gente leve iniciação científica a todas as crianças do ensino fundamental do nosso Estado, enfim, que a gente leve formação e capacitação para o interior do Estado do Rio de Janeiro, levando cursos novos de FAETEC, onde não há, que imagine você, no interior, há uma grande dificuldade de deslocamento para cursos técnicos que lá não os tem. Então, esse potencial de investimento, a partir do momento que a gente cortou gastos desnecessários e segurou um recurso que deveria ser empregado para cumprir uma formalidade, permite que o Estado comece a avançar no momento crucial de retomada da economia. Nós vamos vencer o vírus, a gente precisa vencer um problema ainda maior, que é a fome, que é o problema da crise econômica que nós vivenciamos hoje. Então, associar vacinação, combate ao vírus com todas as cautelas de praxe e retomada da economia para o povo não passar a fome é um foco nosso, e a partir daí que a gente investe o dinheiro do Estado nessa retomada.
Muito bem, estou conversando aqui com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o deputado Serginho. Queria pedir licença por alguns minutos para o nosso primeiro intervalo, deputado. Você que manda. E propor que no segundo bloco possamos falar dessa sua fixação no jovem, no adolescente, na formação de mão de obra. Tudo isso nós vamos conversar mais ainda aqui no nosso Fala Baixada com o deputado estadual Serginho. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o deputado estadual Dr. Serginho, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretário, queria falar sobre um assunto que eu às vezes olho assim, mas na minha infinita ignorância não entendo do assunto e o senhor é a pessoa certa para dirimir essa dúvida. Há conflito não é de interesse, mas conflito algum tipo de conflito de intenções de execução de projetos entre a sua secretaria e a Secretaria de Educação, já que o senhor também opera nessa área da educação com as universidades, com a Universidade UERJ, com a UESO e com as FATECs, em relação à Secretaria de Estado de Educação? A hipótese nenhuma. Na verdade, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Educação, na verdade, são órgãos integrantes da mesma administração pública. Lá atrás, por uma decisão política, houve a divisão de secretarias. De maneira particular, hoje, enquanto secretário, o que há é uma convergência de interesses com a Secretaria de Educação, porque o que a gente quer é levar para a ponta, para quem mais precisa, o que há de melhor na educação. Então não há conflito nenhum, ao contrário, há uma convergência de interesses. A Secretaria de Ciência e Tecnologia hoje tem em seus quadros, principalmente, a capacitação profissional, a formação técnica profissionalizante através da FATEC, enfim, a condução de pesquisa de fomento, de pesquisas científicas através da FAPERJ e, obviamente, do seu quadro universitário, que são as universidades estaduais, o UERJ, o ESO e o ENF, que então a gente conduz isso de maneira complementar. Secretaria de Educação e Secretaria de Ciência e Tecnologia se complementam nos programas de Estado. Tá. Por exemplo, no ensino à distância, a Secretaria de Educação tem, nessa época de período de pandemia, o modelo de ensino à distância. A sua secretaria tem um outro modelo ou utiliza o mesmo modelo da Secretaria de Educação? Então, na verdade, nós temos a plataforma da Fundação CCIERJ, que é uma fundação vinculada à Secretaria, que atende já o ensino à distância das universidades. É uma das melhores plataformas de ensino à distância do nosso país. Não há conflito nenhum. Na verdade, a gente continua atendendo o ensino à distância das universidades através da CCIERJ, que montou um consórcio, o consórcio CEDERJ, que é um consórcio não só entre universidades do Estado, mas universidades, inclusive federais, para atender a população fluminense. E a Secretaria de Educação toca seu ensino através da plataforma desenvolvida por ela para este momento. São materiais didáticos completamente diferentes, conteúdo pedagógico diferente. A CCIERJ tem sua expertise no ensino à distância superior e ninguém melhor que a Secretaria de Educação para desenvolver o ensino à distância voltado para a formação do ensino médio, enfim, do ensino fundamental. Na verdade, a gente se auto-auxilia, a gente se coopera naquilo que for necessário. É mais ou menos isso. No caso das FATECs do interior do Estado, eu soube que tem projetos seus já em execução de ampliar a rede FATEC no interior. Lugares mais distantes da nossa capital. Quando a gente fala de ensino, quando fala de tecnologia, muita gente acha que está voltado só aqui para a capital, só para a região metropolitana. Na sua gestão, eu tive notícia que o senhor está ampliando essa ideia, ampliando
a quantidade de atendimentos às regiões que precisam mais ser atendidas. É verdade isso? Então, na verdade, a gente tem mantido diálogo permanente com os prefeitos municipais, principalmente os prefeitos do interior. Imagine você que uma FATEC aberta aqui na metrópole ou na Baixada tem pouco impacto em relação da população como um todo, porque já existe isso e assim é mais uma ferramenta no universo de várias ferramentas que já existem. Por exemplo, Cachoeira de Macacu. Sábado agora é aniversário de Cachoeira de Macacu, a gente vai inaugurar uma unidade da FATEC lá. É um movimento político para a cidade de Cachoeiras muito grande. Não existia. Não existe. Assim como a gente vai inaugurar em Cordeiro, assim como inauguramos em Areal. Isso por intermédio de um planejamento. Eu não estou aumentando o custeio do Estado. A gente está reduzindo o número de disciplinas que são subutilizadas na metrópole, que não há procura na metrópole, e estamos levando cursos novos em parceria com as prefeituras do interior, de acordo com a vocação econômica do local. Então, eu não quero colocar cursos que não tenham relação com a vocação econômica do local. Eu quero colocar cursos no interior de acordo com a possibilidade de empregabilidade desse jovem. É isso que a gente tem feito, a gente faz um estudo, a gente dialoga com o setor econômico do local, a gente dialoga com os agentes políticos do local para tomar a decisão de quais cursos implementar. E a gente vai levar isso para todo o interior do estado do Rio de Janeiro, porque há uma dificuldade muito grande da pessoa do interior se deslocar até uma região metropolitana para cursar e ter a sua profissão na mão. Na verdade, a gente sente muito orgulho de interiorizar a FATEC porque a gente está está entregando, na verdade, para o jovem a vara de pescar, ao invés de estar dando o peixe. A gente está dando condições dele ter a oportunidade de se lançar no mercado. Tu pega um jovem hoje de uma família de baixa renda, qual oportunidade ele tem na vida? Então, assim, as oportunidades são muito pequenas. A partir do momento que ele tem um curso profissional, que ele tem uma profissão, ele consegue se inserir, ter uma perspectiva de melhora de vida. E com isso a gente salva muitas vidas. Porque um jovem sem oportunidade, sem perspectiva, infelizmente acaba se perdendo muitas vezes para o crime. Então a gente quer levar para o interior esse tipo de programa, já estamos levando, expandindo, sem aumento de custeio do estado do Rio de Janeiro, isso tudo com planejamento. E tem outros programas mais que a gente tem buscado interiorizar. Um que me leva assim, a ter um grande orgulho é o programa de iniciação científica, em que a gente leva um laboratório num padrão magnífico para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Imagine que aquele movimento de novembro até agora de economia com aqueles contratos que eram emergenciais permite que a gente leve laboratórios para todos os 92 municípios, para que a criançada do ensino fundamental tenha acesso à experiência prática da iniciação científica. Aquilo que a gente aprendeu no quadro negro, que muitas vezes era desinteressante, uma criança vendo um novo mundo num microscópio, num macroscópio, fazendo a coleta para um banco de dados no mar, na terra, enfim, vendo a questão da meteorologia, ela inserindo isso num laboratório vinculado a toda a nossa base de dados científica, acho que vai mudar muito a perspectiva das nossas próximas gerações. Então a gente está levando esse programa para os 92 municípios. E outro programa que nos deixa assim muito felizes é a implantação de 8 centros tecnológicos. O que são esses centros tecnológicos? Não é simplesmente uma obra de grande aspecto totalmente renovável, com reutilização da água da chuva, com reutilização do esgoto para fins de água terciária, para irrigação. Mas não, tudo aquilo que nós temos na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que eu pude abordar rapidamente contigo, que são os cursos profissionalizantes da FATEC, que é o fomento à pesquisa através da FAPERJ, que são os cursos à distância através da CCERJ, tudo isso integrado num único local. Quais locais que serão levados esses centros? Nas 8 regiões do estado do Rio de Janeiro. A gente fez um estudo de densidade demográfica, um estudo de evasão escolar, um estudo econômico para elegermos as 8 cidades que terão a implantação desse projeto, que vai juntamente com ele agregado o modelo de cidade que nós queremos para o estado do Rio de Janeiro.
Então aí vem todo o programa de Smart City, internet gratuita para a população, enfim, os cursos, volto a dizer, implementados de acordo com a vocação econômica do local e dialogando com os empresários que queiram se instalar no local para que a gente capacite as pessoas daquela região e já gere emprego diretamente para essas pessoas. Enfim, na verdade um grande programa de ganha-ganha. Enquanto a empresa está chegando, a Fitec vai chegando junto, acompanhando e formando mão de obra, é isso? Exatamente isso. A gente abre o diálogo com o setor produtivo, com o setor acadêmico, para que a gente implante os cursos de acordo com essa necessidade. Na verdade, a gente tem que observar qual é a necessidade do nosso mercado e gerar a mão de obra do nosso mercado, né? Muitas vezes a gente deixa de empregar pessoas do estado do Rio de Janeiro exatamente pela falta de qualificação dessa pessoa. Então a gente quer reverter esse quadro e levar para essas 8 cidades que serão eleitas por critérios técnicos e não políticos, esses centros tecnológicos que, na verdade, juntamente com programas de iniciação científica, não tenho dúvidas que vai modificar num pacto com a sociedade, pacto do bem com a sociedade civil, vai modificar as estruturas da educação fluminense. Vamos elevar o IDEB de todos os municípios, aumentar a arrecadação do Fundeb a partir disso e ter uma geração mais saudável a nível de conhecimento daqui para frente. Doutor Serginho, queria tocar num assunto, não sei se aconteceu, mas vou perguntar ao senhor. A Fitec, por exemplo, a secretaria que o senhor comanda, teve que se reinventar. No caso, quando se viu diante de uma plataforma de petróleo ali em Itaboraí, o Comperge, que não aconteceu, que ela parou no meio do caminho em razão dos escândalos do governo federal, na época do governo passado, mas especificamente do governo Lula e Dilma, onde muitos escândalos foram descobertos na área de petróleo e gás, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia estava muito ligada nessa área de formação de pessoal do petróleo e gás. Com a paralisação, com a diminuição, com a modificação daquela planta, a Secretaria teve que também modificar, se reinventar em algum momento? A gente tem que estar atento a todo momento às mudanças, não só políticas, mas também às mudanças econômicas e se adaptar a elas. A gente vê, por exemplo, hoje um perfil muito grande de desenvolvimento do mercado energético. Em Macaé, estão abertos inúmeros leilões para a instalação de novas termoelétricas no país e certamente o município de Macaé ganhará esses leilões por conta de um movimento político que foi feito lá atrás, de redução do ICM para essa parte, e a concorrência começa a se tornar mais leal em relação aos demais estados. Então a gente já está atento à geração de empregos, por exemplo, para esse mercado de produção energética. Em Macaé a gente está atento ao mercado de novas profissões, que são as profissões do futuro, as profissões voltadas para toda essa parte de games, de eletrônica, enfim, através de startups, inclusive de fomento de startups. Então a gente tem capacitado, desenvolvido programas de capacitação nesse sentido. A gente tem que se adequar à realidade, não a realidade se adequar à nossa vontade. Então a gente fica atento a isso. Por isso que há toda uma pesquisa de mercado, toda uma pesquisa educacional em todo o estado do Rio de Janeiro, que foi terminada pela CCIERJ para embasamento das decisões administrativas da Secretaria como um todo. O senhor concorda que quando, no governo passado, ainda nesse governo, com o advento da antiga Operação Lava Jato, o senhor concorda que houve um pecado, um erro, por exemplo, quando se prendeu os dirigentes das empresas envolvidas em qualquer tipo de falcatrua, de ilicitude qualquer, de corrupção, de bandalheira, mas que se prendeu os empresários e prejudicou também o andamento do país inteiro quando as empresas ficaram impedidas de continuar desenvolvendo? Bom, são duas coisas que a gente tem que colocar na balança. Sim. Primeiro, a corrupção, que é muito maléfica. Enfim, a gente entende que roubou dinheiro público tem que ir para a cadeia, não tem outro caminho que não seja esse. Só que em qualquer grande país,
país desenvolvido, há uma busca incansável de se preservar empregos. E a gente observou que não houve, em determinado momento, uma cautela em se preservar os empregos que as empresas brasileiras produziam. É uma decisão muito difícil a ser tomada pelo Poder Judiciário. Qual a forma de conduzir isso? Há um papel da gente combater a corrupção que vai permitir que lá na frente as futuras gerações vivam uma nova realidade. O Brasil, infelizmente, chegou no fundo do poço em relação a esse tema. A corrupção estava institucionalizada de tal maneira que era algo natural. Imagine você que toda semana era escândalo atrás de escândalo em todos os segmentos políticos do país referente à corrupção instaurada. Então eu acho que a Lava Jato teve um papel preponderante nesse sentido. A única coisa que a gente fica, infelizmente, penalizado é com a perda dos empregos que se originou a partir da, como eu posso chamar, houve uma grande força midiática em torno das operações da Lava Jato. Eu acho que deveria ter mais ações punitivas que realmente aconteceram e menos penalização dos empregados que suportam, infelizmente, os efeitos da corrupção praticada por seus patrões, digamos assim. Então, assim, haveria que se ter um movimento de proteção das empresas e punir com toda a força os criminosos que praticaram a corrupção. Foi um movimento importante para o Brasil, para a gente estancar, não de uma vez por todas, a corrupção, porque, infelizmente, muito disso está inserido no caráter do ser humano. Então, pessoas que continuam com aquele ímpeto de desviar recursos, a gente vai ver a corrupção pontualmente. A gente observa que, por exemplo, no governo federal, desde que o presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu, a gente não tem nenhum escândalo de corrupção no governo federal até agora. E tivemos no estado do Rio de Janeiro um governador, Wilson Witzel, e o fim foi o afastamento dele, prisões dentro do estado. É o que a gente espera que aconteça, inclusive, junto com os empresários que continuam a fazer esses movimentos. Aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa teve um papel preponderante, um papel fundamental? Não tenho dúvidas. A Assembleia, obviamente que não são todos deputados. Muitos deputados, por exemplo, que aprovaram o impeachment do governador no primeiro momento não queriam, em hipótese nenhuma, mas a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela teve um trabalho exemplar. Não só na condução do processo de impeachment, mas como também no auxílio ao Estado nas pautas econômicas. A Alerj diminuiu os seus gastos, enfim. Imagine você que eu falo isso com muita naturalidade. O presidente da Alerj, o presidente André Siciliano, é do PT, partido que a gente faz franca oposição. Mas eu tenho que elogiar a condução, por exemplo, da Alerj quando ela enxuga os seus gastos e faz repasse para o estado do Rio de Janeiro para auxiliar no momento em que a economia nossa está travada, que a máquina pública está numa crise financeira e econômica muito grande. Então, assim, a Alerj contribuiu em tudo. E, em determinado momento, tanto oposição como situação de governo, as pautas que eram econômicas e voltadas à aprovação de matérias para benefício do Estado, a gente viu uma união de forças para que o Estado pudesse se soerguer. No mesmo sentido, já que o senhor falou da Assembleia e do presidente André Siciliano, eu já tive a oportunidade de conversar com ele mais de uma vez, e em relação exatamente à secretaria que o senhor comanda hoje, ele é um entusiasta do seu jeito de administrar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Toda vez que a gente fala da sua secretaria, o presidente André fala claramente que, felizmente, no comando da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, tem uma pessoa que entende, que é interessada, que está conduzindo com eficiência. E é exatamente eficiência que eu queria falar com o senhor. Nesse tempo de pandemia, a Secretaria tem investido na tecnologia para encontrar uma vacina, em pesquisa? Tem tido esse tipo de olhar, esse tipo de investimento?
Pô, excelente pergunta. Na verdade, a FAPERJ, que é vinculada à secretaria, fez um investimento na produção de um soro hiperimune. O que é isso? Na verdade, é um tratamento, não é uma vacina. É um remédio para combate ao Covid, que está, assim, no momento de pesquisa avançadíssimo, com prognóstico de ter resultados muito favoráveis, fruto dos pesquisadores fluminenses. Tu pega... Como que funciona isso? Na verdade, a mesma estratégia que se utiliza na produção do soro antiofídico, que o nosso Instituto Vital Brasil, juntamente com pesquisadores da UFRJ, tem produzido há mais de um século com excelência, foi levada essa tecnologia, essa expertise para a produção do soro hiperimune através de equinos de cavalos de combate ao Covid. As experiências em laboratório propagam um resultado excelente. Infelizmente, a gente esbarra numa burocracia que tem que acontecer de regulação da Anvisa, de proteção do cidadão, que tem atrasado um pouco a aplicação desse soro na população, e a gente espera que isso aconteça muito em breve. Investimento da nossa secretaria, fomentamos a aplicação de R$ 2 milhões para uma pesquisa que, na verdade, pode vir a salvar o mundo. A gente já conseguiu uma parceria com a Redditor, para que a Redditor faça em seus hospitais essa análise clínica. Enfim, a gente está dependendo nesse momento simplesmente da liberação da Anvisa. Secretário Serginho, queria pedir licença por mais alguns minutos no segundo e último intervalo e propor que no nosso bloco nós possamos falar um pouco de política. Estou conversando aqui com o secretário deputado Serginho, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação também. Vamos voltar rapidinho, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, deputado estadual, doutor Serginho. Deputado, vou falar um pouco de política. O senhor foi eleito pelo PSL, Partido do Presidente da República, e hoje está no Republicanos, que é o partido do senador Flávio Bolsonaro. Mas independente de partido, não é? O senhor, ao abraçar a vida pública, o senhor era da vida privada, né? O senhor circulava pelo ambiente político, uma vez que já foi procurador municipal em vários municípios do nosso estado, respirava política, mas nunca tinha feito política partidária? Não, na verdade eu nunca havia sido candidato. Eu era advogado Sim. de políticos, com uma especialização no direito eleitoral e no direito público. Tive a oportunidade de ser procurador em alguns municípios do interior, da Baixada Litorânea, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, enfim. E em determinado momento veio a vontade de entrar na vida pública e aí acompanhei a família Bolsonaro nesse processo. Eu vim candidato a deputado estadual, me elegi e hoje estamos aí. Agora, o senhor abraça muito a região litorânea, especificamente Cabo Frio. O senhor tem um amor especial à cidade que o senhor mora, é isso? Eu sou nascido e criado em Cabo Frio, minha família é toda de lá, é meu berço. Enfim, minha terra amada, gosto muito de Cabo Frio. Hoje tenho um comprometimento com todo o estado do Rio de Janeiro. Enquanto secretário de Estado, eu não vou fugir desse meu comprometimento. Mas Cabo Frio é uma cidade que eu morro de paixão. Eu amo minha cidade, minha família edificou toda a sua vida lá. Cabo Frio realmente eu tenho um carinho especial. O atual prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, já foi prefeito da cidade. O senhor acha que... Só uma pergunta, o senhor responde se quiser, né? Claro. Ele tem um jeito mofado de administrar? Não acho que eu não deveria usar nenhum adjetivo
cada um tem seu critério e sua forma de administrar. Eu fui candidato contra o José Bonifácio, enfim, o povo foi quem o escolheu para ser prefeito, quem sou eu para criticar uma decisão do povo. Enfim, então, acho que não me cabe aqui a crítica a ele, em que pese nós termos sido adversários, enfim, e possivelmente nós não estaremos no mesmo grupo político nunca. Ele é um cara vinculado ao PDT, é um partido que eu sou contrário, eu tenho uma base conservadora, de direita, enfim, de posicionamentos muito claros, mas isso não me impede de contribuir com minha cidade, nem tampouco com o prefeito da minha cidade, que é de um partido que eu sou adversário. Eu estou à disposição de Cabo Frio, do prefeito José Bonifácio, enquanto secretário de Estado e deputado, para auxiliar tudo aquilo que o município precisar. Assim, não quero tecer críticas à administração dele, até porque na posição de secretário de Estado eu tenho que estar auxiliando a todos os municípios, independentemente de quem esteja à frente dele. Mas, deputado Serginho, se o senhor fosse prefeito da cidade de Cabo Frio, da sua cidade, o senhor teria feito diferente? Eu administraria da minha maneira, da minha forma de administrar, e alguns pontos pode haver convergência, outros certamente não, a maioria deles não. Enfim, só que cada um tem a sua maneira de administrar, a minha seria completamente diferente. Doutor Serginho, eu queria, por último, agradecendo aqui o prestígio da sua presença, colocar as nossas câmeras inteiramente à sua disposição, mas não só isso, já deixar aqui um convite para um retorno, já que a sua secretaria é uma secretaria que evolui dia a dia, né? Uma velocidade, como diz o André Siciliano, o Serginho tem uma velocidade incrível. E com essa velocidade, a gente também precisa ter velocidade em convidá-lo para que o senhor volte mais aqui no nosso Fala Baixada para esclarecer muitos pontos que, porventura, nós deixamos de falar, por exiguidade do tempo, mas, de qualquer forma, fica aqui o convite e o agradecimento também. Eu que agradeço a oportunidade. Queria primeiro agradecer a Deus de poder estar aqui contigo, agradecer o prestígio, o privilégio é meu de poder estar aqui no seu programa, com sua audiência, me comunicando com a população, deixar aqui o nosso mandato à disposição da população, enfim, colocar o nosso trabalho da secretaria à disposição da população. Posso mencionar minha página aqui? Pode, claro, então, fica à vontade. Sujeito a críticas, sugestões, enfim, nossa página no Facebook, @Dr Serginho Oficial, a mesma coisa no Instagram, @Dr Serginho Oficial. Vocês vão poder se comunicar diretamente com o secretário de Ciência e Tecnologia, agora secretário, e no momento próximo volto a ser deputado, que a lei me exige isso. Então, você que acompanha o programa Fala Baixada, quiser ter um diálogo direto com o secretário para críticas, sugestões, enfim, a gente já passou aí a nossa rede social. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Serginho, uma última pergunta que eu ia fazer, ainda tem alguns segundos. A rede FAETEC também está sendo ampliada na Baixada Fluminense, na região metropolitana? Certamente, inclusive, a gente abriu agora um grande espaço em Paracambi, em parceria com a CCERJ, aumentando os cursos do vestibular, levando o vestibular de geografia que não existia em Paracambi. Esse centro tecnológico que a gente falou, a gente leva para São João de Meriti e para Nova Iguaçu, de maneira a atender a população como toda, e a expansão da FAETEC ela vai se dar para o estado do Rio de Janeiro todo. Aí a Baixada, obviamente, que não pode ser diferente, receberá esse programa, que na verdade é uma obrigação da secretaria, a gente não está fazendo favor a ninguém. Muito obrigado. Obrigado, secretário, doutor Serginho, pelo prestígio da sua presença aqui no Fala Baixada. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.